Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém? Ah, que frio. Eu dizer assim, Walter, sobe um pouco a voz das meninas, o pastor está no último. Eu dizer, certamente é o frio. Eu acho que hoje até nem é o frio, é neblino, né? Aí é o seguinte, o cara passa perto, tem que tomar um cuidado, que coisa. Mas parabéns para você que amou mais a obra e o compromisso de Deus do que a neblina que pudeste segurar na sua casa. Amém? 1 Coríntios 2, capítulo de número 7, primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 2, no versículo de número 7. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 7. Ao verso 6, tá? A partir do 6. Diz assim, olha: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria, que diz aí, deste século, deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria, não, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta noite. Meu Deus, muito obrigado ao Senhor, porque através do Teu Espírito, Tu nos concede a sabedoria que vem dos céus. Como nós já lemos, ó Deus, na reunião passada, a sabedoria que vem do alto, agradável, a sabedoria dos céus, é aquelas que os Seus filhos, dirigidos pelo Teu Espírito, têm recebido. Meu Deus, uma ciência a qual os grandes não podem ter, uma ciência, uma inteligência a qual o estudo não pode dar. Meu Deus querido, meu Deus, um discernimento que nem mesmo através de experiências humanas e muita, meu Deus querido, pesquisa se pode chegar, mas através de uma busca, através de uma entrega, o Senhor nos dá, meu Deus, a sabedoria extraordinária para podermos, meu Deus querido, desembaraçar os negócios dessa vida, para que nós possamos, ó Deus, caminhar em caminhos planos, para que nós possamos desembaraçar, meu Deus querido, toda a armadilha do inimigo e tudo aquilo que vem, ó Pai Santo, para prejudicar os nossos passos. É esta sabedoria, meu Pai, que nós oramos nesta noite e mais uma vez pedimos, Espírito Santo, nos dê essa sabedoria. Queremos entender, queremos, ó Deus, que o Senhor inunde a nossa mente, o nosso ser, com a Tua
tua sabedoria, ó Espírito Santo, porque sem ela, meu Deus, iremos errar, tomar decisões, ó Deus querido, tolas, meu Deus, direções nocivas, perniciosas, perigosas, que poderão destruir nós e aqueles que estão ao nosso redor. Então, Pai, a nossa oração, meu Deus, a direção desta campanha é que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto, a fim de que venhamos ser perfeitamente instruídos pelo Senhor, e que toda a sabedoria terrena, animal e diabólica, a qual não é boa e nem pura, seja quebrada no poder e autoridade do nome de Jesus. Sim, meu Deus, cremos que há conhecimento humano, não queremos confundir e nem errar, queremos conhecer também as coisas naturais, mas, meu Deus, que todo conhecimento e saber carnal, e saber, ó Pai Santo, maligno, caia por terra, e que somente a tua sabedoria, meu Deus, venha nos dirigir. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, e ele traz, essa é uma passagem que pelo menos, né, todo cristão deveria ler, 1 Coríntios, todo cristão deveria ler o 1 Coríntios, pelo menos, né, todo, porque Paulo exalta tanto a Deus e tanto a sabedoria, e fala sobre, se você voltar aí, 1 Coríntios 1, no versículo de número 19, diz o seguinte, 18, né? Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aí Paulo vem descrevendo, né? E no verso 25 ele fala algo interessante, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Glória a Deus. Então, nós vemos que, irmãos, não podemos confundir, dizer assim, mas a sabedoria do homem é animal, diabólico e terreno, nós já vamos ler isso aqui. Não é isso. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que a sabedoria inundada de carnalidade, de malignidade, de soberba, de altivez de espírito, de falta de discernimento de Deus, que essa sabedoria em ações ou juízos das quais nós fazemos, ela é maligna. Ela traz engano, ela traz perversão, ela traz destruição, divisão, ela traz confusão. E aí ele vem e faz uma colocação a qual Deus, na verdade, quer que todo mundo tenha um entendimento e uma sabedoria, primeiramente espiritual. Essa leitura aqui que nós fazemos, ele faz uma divisão. Não estamos falando da sabedoria que vem deste mundo e nem dos poderosos desse mundo que se aniquilam. Ele está falando de uma sabedoria que vem de Deus e que é oculta em mistérios. Não é uma sabedoria que se vai aprender em uma faculdade, nem um mestrado, nem um doutorado. Não adianta buscar um saber, porque é oculta em Deus. Amém? É uma sabedoria tão excelente, tão pura, tão magnífica, tão poderosa, a qual ela só tem uma questão, ela só pode ser dada. Ela depende de uma revelação. Ela depende dele querer entregar em suas mãos, baseado em você desejar ter essa sabedoria ou não. Porque muita gente não quer ter a sabedoria de Deus, porque essa sabedoria, primeiramente, ela é pura, né? Ela é uma sabedoria pura, ela é uma sabedoria humilde, ela é uma sabedoria que, na verdade, não traz dor. Então, a sabedoria de Deus, ela exige de nós uma certa entrega. E aí nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer a sabedoria de Deus, porque para ter a sabedoria de Deus e andar como Ele quer, nós precisamos abrir mão de algumas coisas, para que Ele possa revelar essas questões que são secretas, que são escondidas, que são fantásticas. Então Paulo também faz uma divisão dessa sabedoria, e nós vamos entender sabedoria de Deus e sabedoria carnal. 1 Coríntios 3, no versículo de número 19... o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, 1 Coríntios 3, no verso de número 19. Amém? Pois a sabedoria deste mundo é o que diante de Deus? Loucura.
Sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os seus pensamentos, os pensamentos dos sábios, aos quais são vãos. Quem tem outra tradução para esse vãos? Não valem nada. Deus apanha o sábio nessa sabedoria do mundo, que é permeada ou cheia de entendimento, de técnica e de um monte de questão. O sábio veio arrumar o telhado e não conseguiu arrumar o telhado. Mas vocês cantaram, chove, chuva do Senhor, não está molhando nada, irmão, fica tranquilo. O cara vem sábio e diz assim, olha, se chover dentro do templo eu não vou cobrar nada. Eu falei, também puderam, né? Ficou aí o dia inteiro tampando, mas está chovendo. Eu acho que o próximo que vier arrumar, eu vou dizer a ele, se chover você vai pagar 1.000. Fica melhor, não é? Porque talvez assim, mas enfim, vamos lá. Então veja que o apóstolo está mostrando e falando que a sabedoria a qual o homem tem diante de Deus, nada vale. Nada vale. Os homens se exaltam dizendo, olha, eles nem falam descobri, eu inventei. Eu fiz. E nós vamos percebendo que o homem nada fez. Tudo que se faz é fruto de uma descoberta. Não, o que ele inventou, ele descobriu, ele copiou, ele tirou. Esse dia estava vendo lá, a maioria das ferramentas que nós vemos, alicates e ferramentas, é tudo baseado em bicos de aves. Tudo que o homem olhou e começou a projetar, tudo por verificação e tudo por observação é que os homens fizeram algumas coisas. Eu já citei aqui há um tempo atrás a penicilina, é fruto do acaso. O velcro, uma das maiores invenções do homem, é fruto de uma pesquisa do picão, daquela praguinha que pega na tua perna quando você vai andar no meio da roça. Nada, porque a sabedoria de Deus é tão fantástica que nas coisas mínimas Ele faz coisas grandes, e o homem quer se achar. E essa palavra é bem mostrada para nós. Não sou contra o estudo, é bem pelo contrário, não quero que você leve isso para o lado errado, de dizer que você não deve buscar o conhecimento, o estudo e se aprimorar dentro da área ou dentro das coisas, mas a sabedoria que nós precisamos, os livros não podem dar. Qual é a sabedoria para educar um filho para o futuro? Qual é a sabedoria para se manter um casamento? Qual é a sabedoria para se manter salvo até quando Jesus voltar? Os livros não poderão dar isso para você. Qual é a sabedoria para você desfazer uma contenda, a qual está possivelmente estragando a sua vida, a sua família? Qual é a sabedoria para que nós possamos ganhar almas? Os livros não dão. A única fonte de sabedoria para isto é Deus e a sua palavra. Amém? Sabedorias para desfazer laços, aos quais homens não podem desfazer. Sabedoria para desfazer laços e tomar caminhos e tomar decisões às quais a capacidade humana não pode lidar. Só Deus pode dar, porque a sabedoria deste mundo, ela não vale nada. 2 Coríntios 1, no versículo de número 12. Segunda Coríntios capítulo 1, verso 12. Ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria, o que, irmãos? Carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente para convosco. Agora veja, simplicidade, sinceridade e uma sabedoria que não é carnal. Carnal, ou seja, a carne, irmãos, ela é imbuída de enganar o homem. Ela está na direção de engano, de trazer coisas erradas. E nós precisamos buscar essa sabedoria, qual nós fazemos a campanha, para entendermos certas coisas em nossas vidas. E só que essa sabedoria de Deus é dada. Quem deseja a sabedoria de Deus, diga amém. Então nós vamos buscar, vamos pedir a Ele. Abra Romanos 11, no versículo de número 33. Romanos, capítulo 11, no versículo de número 33. Deus revela a sabedoria, Deus dá essa sabedoria. Diz assim, olha, 11, verso 33. Todos acharam? Amém? Diz assim, olha, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus.
quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, é fácil alcançar a sabedoria de Deus? Não. É praticamente impossível você chegar e estar tendo a sabedoria de Deus. Então ela precisa ser doada, entregue, dada, revelada. 2 Pedro 3, verso 15. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 15. Diz assim, olha: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que o quê? Lhe foi dada. Sabedoria de Deus é entregue. Sabedoria de Deus não é, na verdade, conquistada através de pesquisas. É óbvio que com a salvaguarda aqui de pesquisar a palavra. Mas Paulo recebeu a sabedoria que veio de Deus. E nós precisamos clamar e buscar e querer essa sabedoria. Para não andar como nécios. Irmãos, que coisa terrível é andar como alguém que não sabe nada e por final diz assim: meu Deus, como eu fui burro. Como eu fui burro. Você já falou isso? Não, não responda não. As pessoas dizem assim: nossa, não acredito que eu fiz isso. Que burrada. Eu não vou pedir para você levantar a mão, guarda aí. Mas eu já fiz. Sandra, eu não acredito que eu fiz isso. Mas que burro. Para que fazer? Eu não pensei. Sabe por quê? Porque a pessoa, existe uma palavrinha interessante, estar no Espírito, andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Você pode errar, mas às vezes você está tomado, aí que entra a ação da carne. Você está ou com a paixão, ou com o ódio, ou com a amargura. Então você permitiu que a ação carnal, naquele momento que você deveria andar espiritualmente, você está carnal, você toma uma posição com a sabedoria humana. E aí você já deve ter ouvido essa frase: eu vou quebrar a cara daquela pessoa. Vou arrebentar. Ele vai ver só, não perde por esperar. Ou às vezes está com a pessoa, detona ela. Fala, e tem outra. Você está achando que você é pouco, você vai ver ainda, ameaça. Aí cria um grande problema, e aí a pessoa pega e diz: meu Deus, por que é que eu fui falar isso? Então nós precisamos entender que Deus vai nos dar a sabedoria. Agora nós temos que buscar usar a sabedoria dele e tomar cuidado para que a carnalidade não tenha mais força do que andarmos no Espírito. Andar no Espírito não é um robô, mas é andar humildemente, em entrega, andar em total dependência, de maneira que as coisas acontecem em sua vida e diz: Deus, eu quero o teu saber para que eu haja certo. E isso em todas as áreas que você pensar. Não é só na área, tem gente que quer sabedoria para ganhar dinheiro. Irmãos, não é só essa área não. É sabedoria para que você vá bem em todas as coisas. Lucas 21, no verso número 15. Lucas, capítulo 21, no versículo número 15. Jesus falando aos discípulos, e ele diz o seguinte: isso é o sermão profético, né, de como seria com os discípulos ou com o seu povo. E ele diz assim: olha, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que vos opuserem. Deus está dizendo que daria aos discípulos, ao seu povo, uma boca instruída, com uma sabedoria tão grande que ninguém vai poder se opor a você. Aqui fica fácil. Você tem alguém na tua família
que você fala uma coisa e ele fala mais do que, sei lá o que, tramela quebrada? Ergue a mão assim. Ah, todo mundo tem um ou dois, né? E essa pessoa, ela é tão argumentação, né? Falar aqui com as advogadas da igreja, meu, argumentação. O cara começa, e aí você não consegue quebrar aquela conversa, porque humanamente o cara argumenta muito, a menina argumenta muito, o patrão argumenta muito, a esposa argumenta muito, o marido argumenta muito, o pai, tipo assim, uma coisa. E aí entre os inimigos que também tentam argumentar, Jesus está falando assim, olha, eu vou dar a vocês uma boca tão sábia, uma capacidade intelectual tão grande, que quando alguém vier discutir, vocês vão falar palavras tão sábias, que vocês vão calar qualquer pessoa. Amém? Veja, a sabedoria no falar. É interessante perceber que também a sabedoria, esses dias nós estávamos em casa, é uma dica para você, tem uma Bíblia falada, fantástica, baixe ela, escute, se você tem uma preguiça terrível de ler, ou quer dizer, se você não gosta de ler, então você baixe ou escute lá a Bíblia falada, na Nova Tradução, e nós estávamos escutando, não era por preguiça, viu, irmãos, era porque a gente já está deitado mesmo, mas Provérbios é algo fantástico na nossa vida. E aí Salomão dizia assim, olha, até o tolo, ele poderia mudar e ser mais incisivo, até aquele que é imbecil, quando se cala, será tido por sábio. E eu olhei para a Sandra, nós começamos a rolar, a dar risada. Você vê que coisa? Deus dá sabedoria até para quem não tem, dando instrução. Diz, meu, se você não tem condição de estar andando em espírito, faz uma coisa, fica quieto, que as pessoas olharão para você e não vão saber a tua opinião, porque se você ainda não tem a sabedoria do espírito, tu abre a boca, ou eu abro a boca sem a sabedoria, esse cara fala, meu, olha que mané, sabe nada que esse cara está falando, mas é lindo. Então, uma forma de ganhar sabedoria é também ouvindo e lendo a palavra de Deus. Mas entenda que Jesus está dizendo que Ele vai dar uma sabedoria para nós, a qual nós teremos condição de ter uma palavra espiritual, com um saber que a faculdade não ensina, com palavras que vão calar o próprio inimigo. Então busque isso, porque o Senhor tem para lhe dar, amém, irmãos? Deus tem para lhe dar essa sabedoria fantástica e magnífica. Colossenses 3, no versículo de número 16. Você vai ver que a sabedoria ela pode ser conferida, como eu já disse, pela palavra de Deus. Colossenses 3, no versículo de número 16. Colossenses 3, 16. Todos acharam, amém? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Ou seja, a palavra de Cristo habite em vós, em toda sabedoria. Veja, volta aí, Colossenses 1, 28. A Ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentem todos os homens perfeitos em Cristo. Então nós vamos admoestar, irmão, é ficar, ó irmão, faz assim, ó a palavra fala assim, ó faz assado, esse é o caminho, a direção é essa, olha o que a palavra falou, olha a orientação da Bíblia, admoestar e falar e orientar pela palavra, para que sejamos perfeitos. A palavra nos dá a orientação para que a gente entenda que a própria palavra nos traz sabedoria. Agora, entenda que coisa fantástica, Colossenses 1, no verso 9. Olha a preocupação do apóstolo Paulo para com a igreja de Colosso. Não é TV Colosso, tá, irmão? Poucos sabem o que é isso, mas quem sabe o que é isso? Muitos sabem, né? Tá bom. Quem não sabe o que é isso? Tá, pode erguer, mano. Quem não sabe o que é TV Colosso? Tá bom, que bom. E tem uns que não ergueram a mão, né? Porque não sabem o que eu ia falar, então preferiram omitir
A TV Colosso era um programinha que passava no lugar da TV da Xuxa, mas isso era quando eu era criança, então faz muitos anos. Por isso que muita gente não sabe. Mas para quem sabe aí, né? Ô, Carlos, você sabe da TV Colosso? É? Ah, que coisa também, né, Douglas? Então, beleza. Então, Colossos era a cidade perto da Frígia, onde o apóstolo Paulo foi pregar. E esse povo aqui era admoestado, ou pregava-se, Paulo pregava o evangelho para eles, né? E aí ele escreve algo fantástico que serve para nós, que é algo impressionante, importante, e que faz um resumo muito grande daquilo que nós estamos aprendendo aqui. Olha a preocupação do apóstolo Paulo para com este povo. Diz assim, olha, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, presta atenção, e de pedir que sejais cheios do que, irmãos? Do pleno conhecimento da sua vontade, em todo o que? E o que mais? Quem tem a tradução inteligência espiritual? 1, 2, 3, entendimento ou inteligência espiritual. O que quer dizer? Que existem pessoas que espiritualmente, irmãos, têm déficit de conhecimento, de capacidade de interagir em uma inteligência que vem dos céus. Se nós perguntássemos aqui, ou por exemplo, podemos pensar, e eu acho que é unânime, que um dos homens mais inteligentes, lógico, do tempo moderno, porque Salomão foi, segundo a Bíblia, o mais inteligente, mas Einstein, um cara que trouxe teorias em 1940, 45, e de bomba nuclear, e de atômico, e de viagem no tempo. Agora, ele estava certo em uma outra teoria que eu não me lembro. Agora, concluíram que o cara estava certo, de novo. E se você vê que o cara mais sábio de todos os tempos, com todo esse conhecimento, com tudo que ele tinha, ele era um pai relapso. Einstein negligenciou a criação de um filho, se não me engano, o filho tinha algum problema de deficiência e ele deixou o filho abandonado. Então, o que valeu a sua capacidade intelectual absurda se a sua família teve mais de um casamento? Se ele não teve a capacidade intelectual e inteligência para manter o seu casamento, do que valeu, do que prestou, do que vale uma inteligência, se não a inteligência que vem de Deus? Não estou dizendo que a inteligência que ele tinha, a capacidade intelectual, a qual Deus permitiu que ele tivesse, como Leandro orou, que precisamos até dele para adorá-lo. As condições nossas, todas vêm de Deus, mas veja, Einstein não tinha a capacidade e a inteligência espiritual para cuidar da sua casa. O que adiantou ele trazer teorias e hoje as teorias dele estão todas, entre aspas, corretas? Só não, né, algumas aí de viagem no tempo, mas não sei, daqui a pouco ele vai estar falando que velocidade, acima da velocidade da luz, tempo e espaço se diminuem, daqui a pouco vão provar. Não sei. Então nós vamos vendo a diferença. Guarde esse versículo, eu vou ler de novo. Guarde bem, entenda bem este versículo, que ele está dizendo que por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, entendimento das coisas de Deus, e diz em toda sabedoria e entendimento espiritual ou inteligência espiritual. Quando nós começamos essa campanha, a intenção era essa, que nós devemos ser pessoas que têm inteligência espiritual, uma visão não só de discernir as coisas e desembaraçar as coisas, mas que temos inteligência para criar coisas, para desenvolver coisas, para desenrolar problemas. Como é legal você fazendo algo e a hora que você vê deu certo, você, eu nem sei como que aconteceu isso. Aí você fala, só pode ser Deus que me ajudou. E quantas vezes isso acontece? Vamos buscar essa inteligência espiritual, amém? Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Mas você está no caminho, porque você foi inteligente, veio louvar ao Senhor nessa noite, né? Tão convidativa para ficar lá em casa.
E eu estou só agradecendo, dizendo, ai, que tempo feio. Eu falei, não, Sandra, o tempo está lindo, é assim que nós vamos ver quem é quem, e Deus também vê. É óbvio que tem pessoas que não teve condição de vir porque não tinha carro, o ônibus não passava, e para vir a pé é óbvio, mas tem aqueles que poderiam ter vindo e não vieram. E se você veio é porque você já tem uma inteligência espiritual, que sabe que quando você louva e busca Deus e o adora, você o alegra, amém? E aí a pessoa me pergunta assim, mas o que quer dizer o versículo, a alegria do Senhor é a nossa força? Se eu não me engano, Neemias 8:10. Vai dizer, a única explicação para isso é que quando nós deixamos o Senhor alegre, Ele nos dá força, amém? Quando fazemos o que agrada ao Senhor, Ele se alegra e nós nos tornamos fortes, porque Ele nos fortalece. E o fato de você vir louvar a Deus sem nenhum compromisso humano, estar aqui nessa noite por amor a Ele, você deixou a Deus muito alegre, e Ele será a sua força. Isso é inteligência espiritual, e Deus vai lhe prover muito mais inteligência. A inteligência para desfazer laços em nós, aos quais ninguém está conseguindo desfazer, a qual não há, na verdade, solução aparente, humana, mas Deus vai te capacitar de uma maneira tão grande, que você vai tomar medidas, e Deus vai trazer soluções para questões insolúveis, para as coisas às quais as pessoas olham e dizem, aí não tem mais jeito, mas Deus vai te dar o caminho, porque você vai ser cheio do conhecimento, da inteligência, da sabedoria espiritual. Você vai ter revelado, Deus vai lhe dar essa inteligência, em nome de Jesus. Coloca a mão em sua cabeça. Pai amado, trabalhe em nossas mentes, ó Pai. É lógico, ó Deus, que a inteligência espiritual não vai para a mente, mas ela é ligada em nosso espírito. Mas como símbolo, ó Pai, enche o nosso saber, enche, ó Deus, de conhecimento que vem do Teu Espírito em nossas vidas. Nos dá, ó Pai, a vontade de buscar em Tua Palavra, Pai, um conhecimento que desata os nós, que nos dá caminhos perfeitos, que nos dá respostas agradáveis. Ah, meu Deus, que não venhamos andar pela inteligência humana, carnal e muitas vezes até diabólica. Que a nossa emoção, ó Pai, não venha infiltrar na nossa sabedoria espiritual, que não venha contaminar, ó Pai, os preceitos aos quais o Senhor quer dar para nós, como preceitos da Tua vontade, que são puros, verdadeiros e perfeitos. Age em nós, ó Pai. Nós estamos aqui, como nós vimos que a sabedoria foi dada a Paulo, como foi dada a Pedro, como foi dada a João, a Timóteo, a Tiago. Ah, meu Deus, dá a nós também essa sabedoria. Quando vier diante de nós questões, ó Deus, impossíveis, quando vier diante de nós, ó Pai, pessoas paroleiras que argumentam e que falam, Pai Santo, que o Teu Espírito, a Tua sabedoria sopra em nós e nós venhamos calar o inimigo pelo poder da Tua sabedoria. Pai, opera em cada vida, cada irmão e cada irmã, dando esta porção maravilhosa da sabedoria que não é humana, mas é do céu, que é pura, é perfeita e é agradável. Pai Santo, Paulo chama essa sabedoria de mistério de Deus, oculta em Deus, mas o Senhor Jesus declarou, Pai querido, Tu nos disse que eu não vos chamo mais de servo, mas chamo de amigos, e é dado a vocês conhecer tudo que eu tenho para falar. Revela-nos a nós, ó Pai, todos os segredos, meu Deus, ocultos e profundos e escondidos, para que possamos andar em sabedoria, para a honra e a glória do Teu santo nome. É a nossa oração em gratidão, em o nome de Jesus.